Verso e reverso, última parte deste programa especial, feito aqui em Montemoro Novo, nos estúdios do Paco Bandeira, da STV, que faz cooperação, portanto, com a Regiões TV. E, mais uma vez, estamos nas suas noites de sexta-feira com um debate com um tema de facto quente, a questão das corridas de touros, das touradas, de quem está a favor, de quem está contra, dos homens e das mulheres que defendem os direitos dos animais e que consideram a corrida de touros uma ação má, maléfica, enquanto que os outros consideram muito também uma questão de tradição. E é pegando nessa questão da tradição que eu me dirigi ao Sr. Coronel José Henriques da Protouro, a quem mais uma vez agradeço e que esteve aqui pacientemente ao longo deste programa, também a ouvir-nos um pouco, e quero ouvi-lo agora, porque há uma questão aqui que me parece extremamente importante. Digamos, em termos da defesa das vossas posições, vai muito a questão da história e da tradição das corridas de touros em Portugal, não é, Sr. Coronel? Sim, senhor, minha senhora. Primeiro, eu só queria um pequenino aspecto, porque tenho-o atravessado. Faz favor. É o aspecto da tortura. A tortura é feita por alguém impunemente e a coberto de qualquer risco a um ser indefeso, incapaz de reagir. Não é propriamente isso que sucede na lide do Touro Bravo. Pode ter a certeza que não é. Agora, disseram-me aqui também, perguntou-me ali uma nossa querida convidada, em que guerra é que eu tinha estado. Eu já tive a oportunidade de dizer que exatamente na guerra do seu pai e na mesma unidade. Mas é engraçado que a tradição, a história, a paixão, tudo aquilo que envolve a festa, tudo aquilo que envolve, afinal de contas, o que nos leva a nós, às bancadas das praças de touros e a terceira arena, e aos nossos queridos adversários, que não inimigos, cuidado, adversários, neste momento, a oporem-se a nós. A tradição. Tudo começou por uma preparação para a guerra. Porque um rei espanhol, que aliás era francês, retirou a aristocracia da arena, o toureio baixou da aristocracia ao povo. Tornou-se numa festa popular. Podemos dizer que se apeou do cavalo e pôs-se a pé na arena diante do touro. Nasceu o toureio a pé. Em pleno século das luzes. Ouça, em pleno século das luzes. Animou multidões. Serviu aos pobres. Um amigo meu, em 1966, no dia em que fazia 21 anos, morreu colhido na Praça de Touros do Campo Pequeno numa corrida a favor do orfanato de escola Santa Isabel. Pelo menos haja respeito por isto. É claro que este toureio foi evoluindo, foi entrando nas diferentes atividades, na arte, naqueles que o encaravam como desporto, naqueles que o encaravam como um drama sacrificial, naqueles que viam no círculo da arena, o círculo da própria vida, a luta entre a inteligência, a astúcia e a força bruta. A força bruta que se retratava de uma forma curiosíssima, investindo e atacando sem ser para comer, investindo e atacando para defender o seu terreno. Criado para isso mesmo. Criado para isso mesmo e para mais nada. Num duelo que, naturalmente, sacrifício que é, a luta entre a vida e a morte, a representação da vida e da morte, porque a corrida de touros a sério, com os touros em pontas, com todo o seu trapio, a sua idade, a sua capacidade ofensiva, é um pas de terroir, não é um pas de dé. É um pas de terroir porque a morte está sempre presente. Sempre. Ora, este espetáculo, a que lhe chamam espetáculo, e a que eu chamo ritual, radica nessa tradição que foi acompanhando a evolução do povo e foi retratada por artistas, por escritores, por cantores, por poetas, por pessoas de outros países fora da cultura mediterrânica. A cultura mediterrânica, meus amigos, a base da nossa cultura, aquela onde nós nascemos, aquela onde nós estamos introduzidos, aquela que, afinal de contas, é o motor da nossa passagem pela Terra. Essa cultura mediterrânica pode para vocês ter muitas coisas erradas. Para nós tem muitas coisas erradas também. Há muitas coisas que nos dividem, há muitas coisas que nos unem. Não é essa gota d'água no oceano, de uma coisa onde os senhores só vão se querem. Se não querem, não vão. Que nós não queremos proibir de forma nenhuma as coisas que vos agradam e que tão atacados somos por defender aquelas que nos apaixonam. Essa tradição que vive no coração do povo e, por isso, em Portugal, proibida em 1838 pela Constituição Setembrista, o Sr. Doutor... Não, 36 é a Revolução Setembrista, a Constituição é de 38. Mas tem graça, pois, a Constituição é de 38, Sr. Doutor. Mas tem graça uma coisa. Pouco tempo depois, caiu a proibição. Por imposição popular. A proibição caiu por imposição popular. Mataram-se os touros em Portugal. Minha Senhora Dom Miguel matou touros quando o Carlos IV proibiu as corridas de touros em Espanha, no início do século XIX. Os matadores espanhóis vieram matar os touros a Portugal.
Mataram-se touros no campo de Santana e mataram-se touros no campo pequeno e em Vila Franca, já em plena República. Os senhores sabem quem é que definitivamente acabou com os touros em Portugal? Foi o professor Salazar. Ele é que definitivamente acabou com a corrida com touros de morte. Mas há uma coisa mais engraçada. Acusam-nos de sadismo, ouvi falar aqui, não diretamente, mas mais vindo daquele lado. Eu compreendo, é a juventude. Diga, Sr. Coronel, estamos a adorar-se, por certo, independentemente do acordo ou não, a sua lição de história que é extraordinária. Minha senhora, só uma coisa que vos quero dizer. E não é uma blague, de forma nenhuma. Meus queridos amigos, em 1941, deu-se em Espanha, na Espanha terrível, porque era uma Espanha terrível. A Espanha do pós-guerra civil. A minha família, do lado do meu pai, a minha avó era espanhola, e eu conheço a mentalidade, a maneira de ser e o que eles pensam. Nessa altura tremenda, que eu conhecia a Espanha em 1950, portanto a Espanha que não tinha água canalizada e que nós levávamos açúcar e levávamos café, para eles, coitadinhos, não tinham. Nessa Espanha de 1941 houve uma corrida famosa na Praça de Touros de Madrid para celebrar e homenagear um ilustre visitante. Esse ilustre visitante ao terceiro touro agoniou-se, vomitou. O homem ficou furibundo. Aquilo era uma coisa nunca vista. Aquilo era uma coisa indigna do ser humano. Ele era o Sr. Heinrich Himmler, um ilustre prémio Nobel da Paz, como com certeza sabem, aliás, a pessoa muito dada a proteger o próprio género humano. Mas em Portugal, minha senhora, se alguém quis atacar a corrida de touros de uma forma subreptícia, inteligente, digamos brilhante, proibindo a nobreza, tal como fez o rei de Espanha, Filipe V, foi o Marquês de Pombal. E foi por razões humanitárias que a quis não proibir, afastar a nobreza, que era quem alimentava na altura as corridas de touros. O mesmo Marquês de Pombal, do processo dos Távoras, do processo do Padre Malagrida e, sobretudo, do processo do desgraçado do João Batista Pell, que, sem ter feito mal a ninguém, foi esquartejado no Rossio por 4 cavalos. Ora, isto... Portanto, na sua opinião, e para concluirmos, porque eu quero passar para este lado, aliás, certo, eu devo confessar aos nossos espectadores e a toda a gente aqui presente que é impossível quase pedir-lhe para parar, porque a sua lição de história é absolutamente extraordinária. Não, de qualquer das maneiras, é realmente brilhante esta lição de história, acho que isto é inegável da parte de quem quer que seja. Senhora, de qualquer das maneiras, Sr. Coronel. Eu só quero dizer uma coisa. O direito que eles têm, e eu negar-me-ia a mim próprio, como cidadão, oficial do Exército, que fiz o que fiz, o que muito me honra, seria para mim descer aos infernos, impedir a posição dos meus adversários nisto. Seria, para mim, infame. Tirar a palavra, impedir que eles se manifestem, impedir que eles gritem aquilo que julgam ser a sua razão. Só me custa, muitas vezes, ver, não do lado deles, e segundo ouvi dizer, aqui às pessoas que aqui estão, mas pessoas que se calhar aqui não estão, e que se aproveitam da manifestação vossa, insultarem-nos da maneira que insultam. E eu já fui insultado por pessoas que, de certeza, querem desencadear a violência, querem assumir a palma do martírio. Mas nós, essa palma, não damos. Sr. Coronel, muito obrigada. Passo agora aqui para o Dr. Paulo Borges. E é claro que ficaram aqui várias afirmações que são importantes, com toda a certeza, ouvir a sua opinião. Relativamente há aspectos aqui que o Sr. Coronel, muito sabiamente, fez-nos passear pela história de uma maneira extraordinária. Acho que isso é inegável. De qualquer das formas, há outros aspectos também a terem linha de conta. Eu sei que vocês, independentemente da questão da história, da tradição, têm outras posições muito claras. Doutor, quero ouvi-lo. O Sr. Coronel fez uma eloquente e poética defesa dos sacrifícios e da tortura e fez um ataque desonesto àqueles que se insurgem contra a tourada, recordando que o Himmler vomitou por ver aquele espetáculo. Ora, muita gente vomita por ver aquele espetáculo e não é nacional-socialista. Portanto, isso é um argumento bastante desonesto, com toda a frontalidade o digo. E não está de acordo com os princípios que o Sr. Coronel aqui assume. Agora, outra coisa, eu sou professor de Filosofia da Religião. As touradas não são apenas uma manifestação na cultura mediterrânica. As touradas são um episódio apenas, um aspecto apenas de uma tradição muito antiga, arcaica. Nós perdemos a memória disso, que é a tradição dos sacrifícios. Desde há muito tempo, desde há muitos séculos, os homens inventaram a ideia de que para resolver os males do mundo tinham que sacrificar alguém aos deuses. E tinham que sacrificar, às vezes, crianças. E depois houve uma coisa chamada Era Axial, entre os séculos VIII a VI, antes da Era Cristã. Doutor, deixa a terra, por favor, sim, está sim, muito alto. Sim. Está muito alto. Em que, em vários pontos do mundo, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a insurgir contra os sacrifícios. Fossem sacrifícios humanos, fossem sacrifícios animais. O que o Sr. Coronel aqui está a defender, bem como os aficionados também defendem, embora naturalmente sem plena consciência disso, é a continuação da tradição dos sacrifícios. Porque o touro, no fundo, é um bode expiatório.